Oi, galera, tudo bom com vocês? Eu estou bem, eu espero que vocês estejam bem também. No vídeo de hoje a gente vai saber sobre aí, quem é o dono do ouro da prata, né? Dai a César o que é de César. E a gente sabe que isso tudo é uma grande farsa, né? Porque a Bíblia sempre ela não caiu do céu, ela não foi escrita e nem muito inspirada por Deus. Ela só foi apenas escrita e inspirada por homens, pela Igreja Católica e pelos romanos. E aí, minha gente, é o que a gente mais se pergunta, né? De todas essas coisas que é cobra falante, é surdo que ouve, várias coisas que tem na Bíblia que são fantasias e pegadas de mitologias gregas, né? Então, a gente vai saber, vou abrir aqui alguns versículos para saber exatamente, para a gente saber o que é aí, se ele é realmente o dono do ouro, da prata. Sabemos que esse Deus ele foi criado ali lá no meio do deserto, né? Foi criado no meio do deserto porque os hebreus eles tinham inveja dos outros povos, assim como do Egito, Babilônia, e ele precisava ali criar seu próprio Deus, né? Ele precisava ali criar seu próprio Deus, ele precisava ali criar um Deus de guerra, né? Porque assim o Deus desse Israel, porque ele foi criado para Israel, por Israel e para Israel e o povo ainda tem crente que fala: nossa, mas Jesus vai voltar, não sei o que. Minha gente, não se engane. A Bíblia por si só, o Evangelho, esse Evangelho de Israel, ele foi voltado para só apenas para Israel. Ele não é para quem quisesse, não é para você, não é para mim, não é para ninguém. É só apenas para o povo de Israel. E não é à toa que os hebreus e os judeus hoje em dia, ele nem acreditam nesse falso evangelho e nesse falso Jesus. Por quê? Porque eles sabem da verdade. Eles sabem que realmente não existiu. Eles sabem que só foi apenas uma criação ali para poder colocar esse Deus ali que ele é o melhor de todos ali de Israel, sendo que já existia outros deuses que eram bem maiores e tinham mais poder ali sobrenatural, mais do que esse Deus de Israel, né, esse Jesusinho aí. Mas eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos 12, 13, 17, pra gente ler, porque eu vou abrir alguns versículos para poder citar algumas coisas, depois eu vou vir aqui falar com vocês mais, eu vou abrir minha Bíblia, vou pegar aqui minha Bíblia e daqui a pouco eu volto com vocês. Então, voltando aqui, né, Marcos 10, 12, 13, 17 fala: e se uma mulher, depois de se divorciar do seu marido, se casa com outro, comete adultério? Eu vou ler esses versículos aqui, só que falando um pouco mais sobre esse seu Jesus, porque tem inúmeros versículos mostram que ele sempre foi ali, ele foi mal, né? Ele sempre fez ali as coisas do mal. Você que só aprende as coisinhas do bem só dentro de uma igreja que ele faz as coisinhas boas, sendo que ele também faz as coisas mal. E eu vou colocar um versículo aqui, né? Vamos continuar aqui porque onde eu vou colocar um versículo aqui que ele prova que ele criou todas essas coisas. Mas ele só criou na sua mente, né? Porque ele não criou nada, na verdade. Porque a Bíblia e ele foi criado por homens. Porque homens e esses líderes religiosos de hoje em dia que mandam nele. Não é ele que manda no ser humano. Mas vindo aqui, se uma mulher, depois de se divorciar de seu marido, se casa com outro, comete adultério, né? Mas aí, as pessoas começaram então a trazer a ele crianças para que tocasse nelas. Mas os discípulos repreenderam as pessoas. Agora vamos para 17. Então ele estava saindo e um homem chegou correndo e de joelhos diante dele e perguntou: bom instrutor,
e que o povo e que devo fazer a herdar a vida eterna. Um cara falou, chegou até Jesusinho, né, e falou: o que eu faço para poder herdar a vida eterna? E aí ele falou, Jesus lhe disse: por que vocês me chamam de bom? Ninguém é bom, a não ser só Deus. Porque ele fala que uma hora ele fala que é Deus, e uma hora fala que é Jesus, ele está no Pai, e o Pai está nele. Você conhece os mandamentos: não assassine, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho e tudo mais. Essas coisinhas aí, né? Não matarás, não roubarás. Só que se você for olhar em Isaías, esse seu Deus, que é para Israel, ele pede para matar as crianças e as mulheres grávidas e as jovens virgens. Ele pedia para estrupar, tá bom? Então, ele mesmo falou: eu, Jeová, vou mandar fazer essas coisas. Ele mandava na época. Isso está escrito na sua Bíblia. Só que, claro, como essas fantasias que está descrito na Bíblia, ela nunca aconteceu realmente na vida real. E sim foi descritas pelos aqueles povos dos católicos e romanos na época. Mas ele fala que não é para matar, não roubar, só ele não quer que a gente faça. Mas ele tá lá em Isaías pedindo para fazer essas coisas. Então ele não tá cumprindo com essas coisas. Então você não tem como falar que ele é um Deus perfeito, que ele criou todas essas coisas, que todas as coisas são dele. Mas você pode ver aqui em Isaías, que eu vou... Nesse versículo de Isaías 45, 6 e 7 e 8, 6 e 7, né? Mostra, prova que ele criou todas essas coisas. Ele criou a luz, ele criou a estrela. Aqui, ó. Para as pessoas que sabem, desde o nascente do sol até o poente, não há outro além de mim. Eu sou Jeová e não outro. Formo a luz, eu que formo a luz, eu que crio a escuridão, faço a paz, trago a calamidade. Eu, Jeová, faço todas essas coisas. Ele mesmo falou que vai, e ele mesmo cria todas essas coisas. Então, se ele cria a calamidade, ele cria a fome, ele cria todas essas coisas que estão no mundo. Então você não vai dizer: ah, mas ele é só o bonzinho, ele faz só as coisinhas boas. Ele não faz coisinha boa, né? Então, sobre relação dele falar eu que sou o dono do ouro e da prata, que ele fala, né, que ele é o dono do ouro e da prata. Primeiro, que esse Jesus ele veio de navio, né, nos braços dos homens, dos colonizadores aqui pro Brasil. E ele veio aqui ser obrigado o povo a aceitar ele, os índios e os africanos, os negros. Então ele não tinha nem poder de andar para vir para cá, não tinha nem poder de vir para cá, tá entendendo? Ele veio de navio nos braços. Mas, né, se ele criou todas essas coisas, que ele, na Bíblia descrito fala que ele criou todas essas coisas, né? E porque ele fala que não ajunteis tesouros na terra, né? Porque não sei o que a traça e ouro rouba, o ladrão rouba, não sei o que. E porque os líderes religiosos dentro das igrejas pedem seus bens materiais. Porque você sabe que essas coisas que eles pedem, principalmente dinheiro e bens materiais, não é para ajudar as pessoas. Porque lá na África tem muitas pessoas lá passando fome nesse exato momento. E faz inúmeras de orações e nenhum prato de comida cai do céu. E aí você pode refletir, né, que se esses números desses religiosos que são ricos aí, tem mansões, tem dinheiro na conta, enfim, e pede seu dinheiro, pede seus bens e eles não ajudam. Porque as únicas coisas que esses líderes religiosos eles se preocupam é quando cai um pouquinho para eles, quando as pessoas não dão tanto, né? Porque a única coisa que eles se preocupam é nisso, porque afinal de contas ele só tá ali por conta disso, que é o trabalho deles. Se não fosse envolvendo dinheiro, ele não estaria ali, pode ter certeza nisso. E assim, eu vou abrir aqui Malaquias, tá? Vou abrir Malaquias aqui pra gente continuar. Pra gente continuar pra saber se Jesus é o dono do ouro e da prata, né?
Malaquias 3:7 fala: Desde os dias dos seus antepassados você tem se desviado dos meus decretos e não tem guardado. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz Jeová dos Exércitos. Mas vocês dizem: como voltaremos? Ele fala aqui que vai voltar, né? Ok. Mas só que tem uma coisinha. Ele fala que prometeu voltar para Israel, porque a Bíblia e esse seu Deus que você acredita, você é crente, esse Deus ele foi voltado para Israel, por Israel, e ele é de lá. Quando ele veio para cá pro Brasil, ele veio de navio nos braços dos colonizadores, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Ele prometeu voltar para o povo da época de Israel. Falou que ia haver o arrebatamento e que ia salvar eles. Ok, isso você já sabe. Só que ele já morreu, enfim, se foi que morreu mesmo, né? Porque até ele foi criado, e até mesmo a Bíblia foi criada pela Igreja Católica. Então, as pessoas, os discípulos, as pessoas que seguiam ele na época, lá em Israel, no judeu, essas pessoas, elas já morreram e não existem nem mais ossos dela. Porque já se passaram 200.000 anos e ele nunca voltou. E ele falou que ele vai voltar sem demora. E ele não voltou, não cumpriu com a sua palavra. E se ele fosse de voltar, até porque por todo o apocalipse da Bíblia, que acontece essas tragédias que acontecem na Bíblia, por si só, tudo que acontece no apocalipse da Bíblia, isso já sempre aconteceu, não é só no dia de hoje. Você não pode ver isso só no dia de hoje, porque isso já aconteceu. E na Israel, que é um local mais de guerra, que é muita guerra, é muito pior do que aqui no Brasil. Se ele fosse voltar, ele já era para ter voltado já lá mesmo, desde a época lá deles lá. Mas ele não prometeu, ele promete só na Bíblia, minha gente. Voltar, ele nunca voltou do pessoal lá. Não existe nem mais osso mais das pessoas que viveram, foram que viveram mesmo com esse tal de Jesus aí. Então, como é que se ele não prometeu, deu a palavra dele para poder voltar para eles lá, porque afinal de contas ele é um Deus só de Israel, e porque ele vai voltar para brasileiro, ele vai voltar para quem quisesse, que cresce nele? Não se engane. Mas vamos abrir aqui mais um versículo para a gente finalizar. E eu vou contar aqui, falar sobre relação, sobre se ele é realmente o dono da ouro e da prata. Vamos saber. Salmos 24:1. Jeová pertence à terra e tudo que nela há. A terra produtiva e que os moram nela, pois ele fixou soledade sobre as margens. Então, ele falou que ele pertence à terra e tudo que nele há. Então, ele criou todas as coisas, né? Fala aqui que ele criou todas as coisas. Agora vamos ver aqui em Salmos 50 primeiro. Vamos ver aqui. O Deus dos deuses, Jeová, fala. Ele convoca a terra desde o nascimento do sol e até o poente. De Sião, perfeição de beleza, e Deus resplandece. Então, ok. Ele promete aqui, fala que ele é o dono dos deuses, do ouro e da prata, né? De tudo. Mas vamos olhar aqui. A verdade é que vocês sabem que esse seu Deus, ele foi criado pela Igreja Católica junto ali com os romanos, né? Ok. A verdade é que o Vaticano tem várias riquezas secretas. Vamos ver. É difícil dizer com precisão de tamanho de patrimônio acumulado após séculos de catolicismo. A cidade-estado localizada em Roma goza de várias isenções fiscais e não precisa tornar sua contabilidade pública como uma empresa comum.
Além disso, o Vaticano abriga dezenas de obras de arte de valor imensurável, que não vale dinheiro nenhum. Mas há indícios concretos desde que terrenos, investimentos e objetos pessoais que permitam estimar menos parte da riqueza do Papa. Então, ok. Você já vê aí que não é esse seu Jesus que tem a riqueza e ele é o dono dos céus e da terra. E sim, essa religião, e assim, quem foi que criou ela, né? A Igreja Católica, Jesus, que criou Jesus e o cristianismo, que é rico, que é o dono do ouro e da prata. Não é à toa que o Papa, ele é o que tem mais poder lá em Roma, né? Ele tem milhões e trilhões de milhões de dinheiro, né, na sua conta de riquezas. E ele sim tem poder, muito poder. E através desse poder da Igreja Católica, que trouxe que o cristianismo não pagasse imposto, né, pudesse abrir igreja onde quisesse. Então, o poder que Você quer mais alguma coisa? Jesus e esse seu Deus foi criado pela Igreja Católica junto com os romanos. Ele que domina esse seu Jesus. Assim por quê? Porque ele tem poder. Ele teve o poder de criar. Então, ele que é o dono da ouro e da prata. Porque só eles que têm. Mas o incrível de tudo é que eles têm o ouro e a prata, mas ele não dá, ele distribui para... Ele fala... tem uma passagem desse Jesus nos filmes, né, e na Bíblia também, que ele fala: dê as suas riquezas para os pobres. Não ajuntei tesouros aqui na terra. E por que esses líderes religiosos ricos, milionários, bilionários, ficam pegando as suas riquezas e ficam guardando para si, esperando no dia da morte, e não retribuem, não ajudam as pessoas que necessitam aí, né, lá na África, pessoas sem comer? E assim, ele sim tem o dono, ele tem o dono e o controle do ouro e da prata. Não é à toa que em 2017, eu sei só um pouquinho, não sei nos dias de hoje quanto eles ganham, mas as religiões cristãs, elas ganham por volta de 25 milhões, se eu não me engano, em geral. Em cada país, enfim, né, juntando tudo. E eu fico imaginando, isso foi só apenas em 2017. Imagina agora no dia de hoje, né, em 2023, 2022, né? Então, para você ver que eles mesmos controlam ali o seu poder, eles mesmos controlam ali o seu dinheiro, porque eles são, sim, afinal de contas, o dono do ouro e da prata, e nunca vai faltar para eles, né? E você aí que é religioso, você só apenas é iludido criando um falso evangelho, somente isso. Mas aí vamos voltar aqui, né? A Roma agora, então, desde terrenos de investimento, objetos pessoais, que permitem estimar ao menos a parte da riqueza do Papa. A igreja tem milhares de terrenos no mundo, muitos deles para uso de paróquias, escolas e hospitais, né? Escolas enfim, aquelas escolas que ensinam, né? E comerciais. Hospitais estimulam-se para cerca de 700 são alugados para fins comerciais. A maioria fica na Itália, no Reino Unido, e na França e na Suécia. Um desses imóveis serve de instalação para joalheria, né? E na rua de Chique de Londres, cujo aluguel gira de torno de 9 mil em menos de 2 meses. O cofrinho, ou cofrão. O Banco do Vaticano foi criado em 1942 para administrar gastos de cidades, estados e doações vindas do mundo de todo. Ainda recebe doação, viu? E aí, chamado oficialmente Instituição Perli Opere di Religione. Ele é um banco de investimentos. Quem aplica nele ajuda a manter, por exemplo, mais de 100 mil hospitais católicos,
ao redor do mundo. Estimula-se que o banco guarde cerca de 3 milhões e quase 4 milhões. Ilustra de peso. Além de obras de artes, as cidades e estado também abriga de arquivo de mais de 150 mil documentos históricos situados em 2 buquês de seis debaixo do solo. Lá há uma rara adição de Divina Comédia, clássico, né? Enfim, a ideia das obras pintor renascentistas já foram avaliadas até 20 milhões de euros. Continua após a publicidade. Ações em altar. O Vaticano também é dono de uma carteira de investimentos na casa dos 4 bilhões. Ela inclui ações de várias empresas italianas, como Alfa Romano, foram doadas à instituição na época do Tratado de Latrão e um acordo em 1929 que formalizou a cidade do Vaticano como um Estado soberano independente da Itália. Então, imagina só, minha gente. Eles, apesar que eles são donos, eles são dependentes da Itália. Então, olha só quanto que esse Deus, né, esse Deus do Vaticano que criou a Igreja Católica e criou as outras, que essas outras aí são tudo filhinhas, né? Que criou ali a Bíblia, que criou ali seu Jesusinho, que criou a historinha dele e tudo mais. Ela é muito, mas muito bilionária, viu, minha gente? Não tem dinheiro nem pra onde cabe mais. Aí vocês acham, mas Jesus é dono de ouro e da prata? Não, minha gente. Só na Bíblia mesmo que ele disse que não é pra poder ajuntar tesouro na terra e que ele é um pobrezinho, que você mostra ele ali bem, sei lá, todo bagunçado, né? E até mesmo a cor de pele dele foi modificada também. Então, ele ali não era dono de nada. Mas o dono desse seu Jesus aí, desse seu Deus, que é a Igreja Católica e a Roma, são bilionários, minha gente. Então, eles que são donos ali de terras e são donos de dinheiro, do ouro e da prata. Que até mesmo tem várias artes lá na Igreja Católica que não vale, se você chegar lá e você querer comprar alguma coisa ali, dar o dinheiro que você tem, mas não vale valor nenhum, porque é tanto que vale ali aquelas coisas, que não vale dinheiro nenhum, que se você quiser comprar. Então, é pra você ver quanto poder que essa igreja ela tem, né? Quanto esse dono desse Jesus aí, desse seu Deus, tem poder. Então, eles são realmente donos de ouro e da prata. E o mais interessante de tudo é que eu não vejo eles. Eu acho que se eles ajudam as pessoas lá que trabalham para eles, que pegam, recolhem ainda mais doações para poder ajudar outras pessoas. Mas eu acho que sair do dinheiro lá, seja lá da conta deles, eu acho que eles não tiram, não. Eu acho que é mais para pagar aluguel, pagar alimentos para eles e tudo mais. Mas eu acho que para poder tirar da conta deles, para poder eles poder ali ajudar as pessoas, porque na África tem muita gente lá passando fome, né? E um desses seus líderes religiosos, eu digo, dos pentecostais aí, eles não fazem nada, né? Eles ganham ali, quanto mais tá ganhando, ganha, e eles estão satisfeitos com isso. Mas eles nunca vão lá na África, vão ajudar algumas pessoas lá que estão passando fome, eles nunca fazem isso, né? E olha que o Deus dele é dono do ouro e da prata, mas eles ficam lá se apegando às coisas materiais, né? Que o Deusinho dele pede para que ele não faça isso, né? Porque afinal de contas, se esse Jesusinho tá voltando mesmo, era para ele estar dando ali as suas riquezas, seus dinheiro para as pessoas que estão precisando. Mas não é bem assim que eles fazem. Eles nunca estão satisfeitos e sempre estão lá pedindo, né? Sempre tá pedindo. O tesouro da humanidade. O Vaticano detém obras cujo valor é inestimável, porque sequer cogitado vender-lhes, e o caso do quadro São Jerônimo, né? Enfim, Basílica São Pedro, sabe? Enfim, vários tesouros, né? Que é dos
São Jerônimo, Leonardo da Vinci, Basílica de São Pedro, enfim, vários, Mona Lisa também, quadros, né? Também da Leonardo da Vinci, foi avaliada em cerca de 100 milhões. Não é exagero imaginar que afresco do Michelangelo, do teto do Caspio Sistina, por exemplo, também chegaria a esse valor ao passar. Que luxo de acessório que o dono do Senhor Jesus tem. Porque esse Jesus ele não tem nada, né? Ele não criou nada. Só o dono dele mesmo que tem tudo. Tem terra, tem dinheiro, tem tudo. Que luxo de acessório. Alguns objetos pessoais do Papa, como anel, cajado, são produzidos com metais e pedras preciosas. Também já houve tiarias papais, um tipo de coroa não mais usadas hoje em dia. Muitas foram presentes de chefes de estado, 3 feitas de ouro são exibidas em Manaus e do Vaticano. O maior leva de 9 quilos de material e que faria custa de 900 mil. E sem contar que as pedras de pedras preciosas. Agora outras curiosidades. Vamos ver. Consultoria, né? Professor da História do Brasil. Enfim. Fonte de levantamento. Então, minha gente, pra você ver que o dono desse seu Jesus, eles são bilionários, ele não tem nada, não deixou nada, né? Ele só veio nos braços dos colonizadores aqui pro Brasil e somente isso. Espalhar ali, só prometer as coisinhas dentro da Bíblia, né? Porque ele só sabe praticar milagres e praticar fazer o cego enxergar, o aleijado andar. Só faz fazer essas coisas só escrito na Bíblia. Porque, afinal de contas, essas coisas que você pode ver aí, esses teatros dentro do sistema religioso, né? Que as pessoas andam, estão lá sem andar e vai do nada anda. Sendo que a pessoa antes teve que passar pelo médico, né? Para depois estar ali andando dentro do sistema religioso. Para depois dizer que foi Jesus, né? E ainda mais falar mal da medicina, né? Porque foi o médico que deu toda a sua vida para poder estudar, para dar a sua vida para poder ali estar ajudando aquela pessoa, né? E deu ali seu tudo para ajudar aquela pessoa, para aquela pessoa voltar a andar, para depois a pessoa ir lá falar mal do médico, falar mal da medicina, para depois ir lá na igreja e falar que foi Jesus. Sendo que se Jesus nem se parece, ele não faz milagre nenhum, né? E esse seu líder religioso, ele só faz milagre na igreja, né? Porque ele não vejo ele nos hospitais, eu não vejo eles indo lá na UPA, eu não vejo eles, né? Então, engraçado, né? Sendo que esse seu Jesusinho, ele ia até as pessoas, né? Ele foi até Lázaro para ressuscitar ele foi até o aleijado, ele foi até a menina que estava passando mal, enfim. Ele ia até as pessoas. Esses líderes religiosos, eles não fazem isso, né? Ele só vai lá, ele só faz aquele milagrezinho ali se a pessoa estiver indo lá todos os dias fazendo sacrifício, fazendo voto, enfim. Fazendo milhões de orações, milhões de coisas para poder isso realmente trazer um milagre para o ser humano. Engraçado que só fazer milagre só com uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha nas costas, mas ir lá nos cemitérios estar mortos, fazer uma pessoa, um aleijado, uma perna andar, voltar a crescer, né? A pessoa voltar a andar, eles não sabem fazer, né? Engraçado isso. Mas aí tá a sua prova, minha gente. Afinal de contudo, esse seu Jesus, ele é a favor de tudo, né? Porque ele falou, eu crio as luzes, eu crio as trevas, eu crio todas essas coisas. Então você não tem como duvidar e achar que ele apenas foi criado só pelo bem. Porque ele também é o mal também. Mas ele não castiga não, viu, minha gente? As coisas por si só, elas acontecem. Tá bom? Aí você fica aí com medo do diabo, até porque o diabo, Satanás, também foi criado pela Igreja Católica, né? Porque teve que criar. Então, pra você ver que esses milagres são tudo uma fantasia, né? Eu tive várias provas, não só apenas estou dando a minha opinião, mas sim eu tive experiências disso. E assim, minha gente, esse Senhor Jesus ele não é dono de nada, viu?
fazer a verdade pra você. Porque quem é dono desse mundo aqui são quem? São, o que eu vejo é os políticos, enfim, a sua religião, o seu líder religioso, né? Porque ele pode abrir igreja onde ele quiser, né? Enfim, como vocês viram aí, né? A Igreja Católica também tem um grande poder. Então, eles são realmente donos do ouro e da prata. Eles têm, em qualquer momento, se eles quiserem ter ali o dinheiro, ter ali a prata, se ele quiser ter ali o que eles quiserem, eles podem ter, porque eles têm o poder. Não é à toa que esse seu líder religioso, ele tem os melhores carros, melhores casas, melhores roupas para vestir, né? Não é à toa que eles têm tudo isso, né? Engraçado, né? Não é à toa que isso tudo sai do seu bolso, né? E não vai para instituições para ajudar as pessoas, né? E quando eles ajudam, eles pedem para as pessoas irem lá nas casas para pedir a doação para poder dar, para trazer uma cesta básica para você. Porque ele jamais vai tirar do dinheiro da conta dele para poder dar para você. Tá bom? Então, minha gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Mas aí eu li dai César o que é de César, né? Que esse seu que você fala dai César o que é de César, porque foi a Igreja Católica que fez isso e ele que mesmo que pediu isso. Até porque as religiões hoje, essas mães, filhinhas, né? Que essas são as como é que diz? Protestantes não, pentecostantes, né? Essas outras igrejinhas aí que tá imitando a Igreja Católica, né? Fica pedindo bens, fica pedindo dízimo, porque dízimo nunca foi dinheiro, tá? Só foi apenas para as 12 tribos de Levi. E você não é filho de Levi coisa nenhuma. Você não é muito menos judeu, né? Essa lei só foi apenas para Israel, para as 12 tribos de Levi. Dízimo nunca foi dinheiro, nunca foi bens materiais, e sim foram alimentos e animais, porque eles eram muito preciosos na época, tá bom? E existia sim dinheiro, viu? Existia dinheiro sim, existia pratas, mas eles tinham que dar o que era de César, que era alimentos e animais, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo e até o próximo vídeo. Sim, minha gente, ó, tem um versículo aqui que era Marcos 12, 13 e 17, né? Em 17 fala: Jesus disse então, paguem a César o que é de César, mas Deus é o Deus, e ficaram maravilhosos com ele. Então, Marcos 12, 13 e 17, tá? Porque eu me enganei, que eu achei que era 10, 13 e 17, ok?